O Santos estreou na temporada 2025 com uma vitória sobre o Mirassol, 2-1 na Vila Belmiro, e aí já vou logo fazer o disclaimer. Muitas coisas dá pra gente tirar algumas conclusões, mas essas conclusões elas são muito frouxas porque afinal estamos falando só do primeiro jogo da temporada, então tenhamos muita calma. Não só a partir desse jogo, mas a partir sei lá, dos próximos 5 jogos, que eu acho que é um limite ideal pra gente começar a ver um time fisicamente mais bem azeitado, pra gente poder dizer o que se torna padrão, né? Porque um jogo não dá para tirar absolutamente nada de conclusão definitiva, claro. Muitas conclusões vão ser tiradas aqui, mas não definitivas. E a gente vai poder enxergar o que é padrão e o que na verdade foi só uma impressão de um jogo. Jogadores às vezes jogam muito bem um jogo, às vezes eles jogam muito mal, e isso não quer dizer necessariamente o que vai ser a temporada inteira. Então a gente tem que fazer aqui esse disclaimer claro, para deixar todo mundo ciente de que a gente não está tentando tirar muita conclusão, enfim, tocar o terror. Não é nada disso, mas também preciso comentar a respeito de muita coisa, inclusive de coisas que a gente já vinha vendo ano passado e que não parece ter sido corrigida do aspecto técnico com relação a alguns jogadores, né? Do aspecto tático, também preciso falar sobre praticamente um novo jogo, um novo Santos, um novo jeito de se jogar, uma nova proposta, um novo modelo de jogo, novas ideias, muito diferente do que o Santista estava acostumado, não só com o Carille, ficou muito a imagem do Carille e tudo mais nos últimos tempos, mas com relação aos últimos anos, né? O Santos não tinha um técnico com modelo de jogo tão ofensivo quanto o Caixinha há muito tempo. Eu acho que o último nesse nível de ofensividade, em termos pelo menos de modelo, foi o Sampaoli em 2019, que também tem muitas diferenças no jeito de jogar, tá? Então, a começar, vamos por aí. A gente viu no primeiro tempo um Santos marcando lá em cima. Linha de 5 em pleno tiro de meta, às vezes de 6. Uma loucura, e marcação individual, algo que o Caixinha já tinha dito em entrevista coletiva que ele faria, aquela primeira marcação individual a partir do tiro de meta adversário, muita pressão, muita roubada de bola, muita intensidade, muita troca de passe, muito sufoco em cima do Mirassol, mas pecando no último passe e pecando muitas vezes na finalização. Esse time do Santos que entrou em campo hoje tem um poder de finalização muito baixo, tecnicamente falando. O senhor Wendel Silva é um jogador que tem um poder de finalização baixo para um centroavante, né? O Guilherme, que fez os 2 gols, é o melhor finalizador desse time. O Soteldo, que é um cara do passe e fez isso muito bem, deu inclusive um outro passe no segundo tempo para o Guilherme, que cabeceou mal. Nunca também foi o cara da conclusão, nunca foi um homem de muitos gols. O Lucas Braga então nem se fala, apesar da primeira boa chance do Santos ter sido com ele, com aquela cabeçada que foi no ângulo de costas e ter dado um bom chute fora da área no primeiro tempo também, nunca foi o forte do Lucas Braga fazer gol. Então o Santos tinha ali um time do meio campo para frente que não tinha grandes artilheiros, dependia da pressão que fazia em cima do seu adversário e fez muita pressão. Foram 17 finalizações no primeiro tempo contra 7 do Mirassol. Só que aí tem uma diferença, né? Dessas 17 finalizações, só 5 foram no alvo, enquanto o Mirassol chutou 7 vezes, mas 6 foram no alvo. E aí a gente tem que falar de uma outra questão que também, claro, temos que ter total paciência, total calma do mundo, que é com relação ao momento defensivo. O Santos sofreu muito contra-ataque. O Santos o Mirassol criou muita chance de perigo sobre a defesa do Santos a partir da transição ofensiva. A transição defensiva do Santos foi muito ruim e também, tecnicamente, alguns jogadores foram muito mal, principalmente o lado direito da defesa do Santos no primeiro tempo com JP Sherman e Basso. Foi um desastre completo, perdendo todas as divididas. O Basso sempre correndo de costas para trás, mal posicionado. Assim, não dá para entender num elenco que tem Gil, a temporada que fez o Gil ao lado do Escobar foram os jogadores mais regulares do Santos na Série B. Tem 38, 39 anos. O Gil com uma perna é melhor que o Basso. O Gil não ter sido nem sido relacionado para essa partida e o Basso como titular, sinceramente, mas o Basso tem uma saída melhor.
Eu não vejo essa saída do Baço toda maravilhosa que muita gente vê. Sinceramente, eu não vejo por que o Baço, dentre todas essas opções que o Santos tem para a zaga, Luizão, Zé Ivaldo, que não entrou bem também, Luan Pérez, o próprio Gil, né? O Baço ser o titular desse time. Né? Fez uma partida terrível. As principais chances do Mirassol foram a partir daquele lado, a partir de más decisões desses dois jogadores. O Sherman, meu Deus, que partida horrorosa do Sherman, e não é pelo pênalti não, aliás pelos dois pênaltis, né? O primeiro até eu fiquei um pouco na dúvida, porque embora ele tenha chutado o Reinaldo, ele primeiro tira a bola e aí na passada do pé encosta no Reinaldo. Então não sei se isso se configura pênalti, mas fato é que ele buscou, né? Não foi naquele lance, foi no próximo. E defensivamente uma partida muito ruim, e ofensivamente também tomando péssimas decisões, sendo muito hesitando muito nas jogadas, assim, sem escolher a melhor decisão, enfim. Foi a parte defensiva do Santos nesse jogo foi o ponto fraco do time, e muitas vezes defendendo 3 contra 2. Se o Santos oferece esse espaço contra um time um pouco melhor que o Mirassol, o Santos poderia ter tomado um baile no primeiro tempo, apesar de ter finalizado muito mais que o seu adversário. Porque as chances que o Santos proporcionou ao Mirassol foram muito claras do que as chances que o Santos, mesmo sendo muito ofensivo, mesmo jogando do jeito que a torcida gosta, o Santos conseguiu criar. Né? Então isso me preocupa, mas calma, tem que ter muita calma. Mas assim, vamos lá. Ao mesmo tempo que tem que ter calma, algumas coisas no trabalho do Caixinha, e aí o trabalho do Caixinha não começa hoje, né? A gente analisa o trabalho do Caixinha antes dele vir para o Santos. Algumas coisas já são padrão. Como, por exemplo, o primeiro tempo é uma coisa tão insana do ponto de vista físico que o segundo tempo o time cansa. E foi isso que aconteceu. Isso era uma reclamação. Bom, o Giovanni Martinelli, lá no Diário do Peixe, conversou com amigos dele que trabalhavam com ele no Red Bull Bragantino, que acompanhavam o Caixinha, e quando o Caixinha foi contratado, ele conversou com esse pessoal. E a galera, ele falou isso nos programas dele lá no YouTube do Diário do Peixe, que eu assisto religiosamente. Ele falou que conversou com os caras e que o Caixinha era um cara que exigia tanta intensidade do time no primeiro tempo, no começo do jogo, que geralmente terminava o jogo com a língua de fora, e gols ao final das partidas contra eram padrão do Red Bull Bragantino. Era um padrão, né? E hoje isso aconteceu, mas não só isso aconteceu, como o time sentiu o segundo tempo inteiro. Claro, primeiro jogo da temporada, o time fisicamente ainda sem a menor condição, essa pré-temporada que não foi uma pré-temporada, tudo isso precisa ser dito. Por isso que a gente tem que analisar com muita frieza, mas esse é um padrão que não se analisa hoje, se analisa dos trabalhos do Caixinha. Me preocupou a mudança tremenda de postura do time de um tempo para o outro, apesar de entender que é o primeiro jogo do ano. Então, do ponto de vista ofensivo, tudo muito interessante, movimentações, preenchimento da área adversária, um Soteldo muito interessante jogando pelo meio, um Guilherme buscando os espaços, o Lucas Braga entregando a intensidade, que é a única coisa que ele tem, né? Não tem a menor condição dele jogar, mas é isso. Né? Um Rincon, que o primeiro tempo para mim foi de almanaque do Rincon, um baita primeiro tempo do Rincon. O Pituca, que tentou se movimentar, tentou criar espaço. Eu achei um Pituca um pouco melhor do que o Pituca da era Carille, mas ainda sem criar grandes coisas, ainda sem muita confiança. Né? Eu acho que é um Pituca que precisa se encontrar ao longo de 2025. Na parte de trás, um Escobar sempre muito intenso, defendendo muito bem, aparecendo sempre na linha de fundo e criando as principais chances. O trio ali, entre ele, Soteldo e Guilherme, foi o que mais funcionou do Santos em termos ofensivos no primeiro tempo. Um Luan Pérez, que fez uma partidaça, para mim foi um dos melhores jogadores do time, desarmou, precisou sair jogando. A gente viu o velho Luan Pérez, aquele Luan Pérez do Santos na era Cuca, que o Santos foi para a final da Libertadores contra o Palmeiras. Hoje eu vi o Luan Pérez de volta, porque em 2024 a gente não conseguiu analisar. Ele já pegou num time mais ou menos formado ali, jogou poucos jogos, chegou a se lesionar, enfim. Então, bom saber que o Luan Pérez está na sua plenitude física, que vai entregar um alto nível para o Santos nessa temporada. E claro, não podemos deixar de falar do Brazão, que foi, se não o melhor, o segundo melhor em campo, com muitas defesas, e defesas importantes, defesas de reflexo, defesas que exigem
improviso do goleiro, que, né, às vezes com o pé se esticando, saindo no cara a cara, pegando a bola rápida no chão. Defesas foi o que não faltou, né? Eu sempre falei que o Brasão era superior ao João Paulo, sempre falei. Como eu falava que o John era superior ao João Paulo e muita gente discordava. Continuo dizendo a mesma coisa. O John mostrou, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, titularíssimo do Botafogo. É muito superior ao João Paulo. E o Brasão também, ele é mais completo. Ele tem uma saída de jogo melhor com o pé, ele é mais rápido. Ele, enfim, ele tem mais envergadura. O João Paulo eu acho que é um bom goleiro. É um ótimo reserva para o Santos ter. Mas é isso, assim. E claro, se eventualmente o Brasão for vendido, eu acho que não é um cara desprezível, pode vir a ser titular. Não estou dizendo que o João Paulo não presta, mas para mim a diferença do Brasão é enorme e ele hoje deu o cartão de visita dizendo, cara, esse lugar, a camisa 1, por assim dizer, embora o João Paulo jogue com a 34, né, muitas vezes, é minha. Quem vai ocupar esse espaço aqui sou eu. Então é isso, um time que foi muito intenso no primeiro tempo, no segundo tempo botou a língua de fora, foi dominado em casa pelo Mirassol e aí encontrou o gol na bola parada com o Guilherme, né? Que fez um golaço de falta. Aliás, destaque para o primeiro gol, a achada do Soteldo. Gostei do Soteldo nessa posição. O Soteldo já tinha jogado ali algumas vezes, mas eu acho que com esse modelo de jogo, ele estando mais... ele não fica tão isolado, porque o meia no esquema do cara, ele ficava muito isolado, né? Eram duas linhas de 4, um meia na frente e um atacante só. Nesse esquema do Caixinha, que todo mundo ataca em bloco, o Soteldo fica ali pelo centro, mas ele sempre tem linha de passe para fazer. Ele sempre tem opção de passe. Então ele acaba, mesmo no meio, que é um setor muito congestionado, ele acaba tendo a condição de poder se associar bastante. A única coisa que eu acho é que ele pode cair mais para a direita, como ele caiu no começo do segundo tempo, naquela achada, aquele cruzamento que ele deu para o Guilherme, que foi uma jogada de contra-ataque. Mas quando o Santos tinha a bola, ele fundamentalmente caía sempre pelo lado esquerdo, que congestionava o lado esquerdo, e o lado direito nunca era... Você não criava uma surpresa na cabeça do adversário. Na teoria, né, se o Caixinha estava jogando com dois meias, que eram Pituca e Soteldo, Pituca mais pelo lado direito, o Rincon um pouco mais centralizado, preso aqui atrás, né, dos meias, e o Soteldo era um meia esquerda. Até entendo ele jogar um pouco mais por aquele lado e tudo mais. Mas você não tinha do outro lado o Pituca fazendo essa função, né? O Pituca que é um cara que tem uma característica muito diferente. Então, eu achava que o Soteldo poderia ter flutuado um pouco mais pelos dois lados para ter confundido um pouco mais a marcação. Mas o trio ali que ele fez com o Guilherme e com o Escobar foi o ponto alto do Santos. Agora é isso, assim, algumas conclusões, né? Falando de jogador a jogador. O Wendel Silva é um cara que não vai conseguir jogar essa temporada. Eu, inclusive, teria tirado ele para colocar o Luca Meireles. É que o Santos tá todo mundo com a língua de fora, muitas substituições precisaram ser feitas, quase que o Brasão não aguenta o jogo. E, enfim, o Sherman terminou segurando a perna. Né? Mesmo assim, substituições não foram suficientes para fazer com que o Santos trocasse todo mundo que sentiu a parte física. Mas o Wendel hoje mostrou que é um cara que tem uma finalização muito ruim, um senso de posicionamento muito ruim. Ele fez pouquíssimos gols na temporada passada. É um cara que tem até boa associação, mas assim, não é um cara para jogar no Santos. E mais, gente, eu revelei o contrato do Wendel. O Wendel, ele jogou 100% dos jogos na temporada passada. E ele já começa jogando a titular nessa temporada. Se o Wendel cumprir, a galera fala, não, se ele fizer 15 gols. Não. É 15 gols ou atuar em 60% dos jogos do Santos durante esse empréstimo, que vai até o meio do ano. Se o Wendel continuar pisando em campo, o Santos vai ser obrigado a pagar 2 milhões de euros nele. 2 milhões de euros no Wendel dá mais do que 12 milhões de reais. 12 milhões de reais é praticamente você contratar um jogador que vale 1 milhão por mês. É o salário que você paga para o Morelos a temporada inteira. Você vai pagar 12 milhões de reais no Wendel. Não era melhor você dar chance para o Luca Meireles, por exemplo? Não era melhor? Daqui a pouco o Chiquinho tá aí. Deixasse o Wendel no banco para uma eventualidade. Do ponto de vista, eu não falo nem com relação ao Caixinha, porque o Caixinha não tem que pensar nisso. Quem tem que pensar nisso são os diretores, os caras que têm os contratos, né? O senhor Pedro Martins. Tem que pensar nisso, porque é uma grana que você vai ter que desembolsar num jogador que ele não vai ser usado. Corre o risco dele perder, inclusive, a posição de reserva para o Luca Meireles, que é mais jogador que ele. E o Tiquinho vai ser titular absoluto.
Então não vejo o menor sentido de o Wendel continuar jogando com a camisa do Santos. O menor sentido, porque o que é opção de compra hoje vira obrigação se ele jogar 60% dos jogos. Até o final do empréstimo. Então, gente, daqui a pouco vai bater essa meta. Ele jogou 100% dos jogos na reta final do campeonato da Série B ano passado. Ele jogou quase que o segundo turno inteiro. Daqui a pouco vai bater 60%. E aí você vai ser obrigado a comprar o cara. É isso que diz o contrato. O William Bigode tá lá, ganhando 520 pau por mês, porque assinaram uma obrigação de renovação, uma renovação automática. Vai acontecer o mesmo com o Wendel. Então assim, eu não consigo enxergar. E a atuação dele hoje é do mesmo nível que veio a reta final dele na Série B. Então é um cara que eu não utilizaria por questões administrativas e questões esportivas, né? O Guilherme, um dos melhores jogadores em campo. O Guilherme, muita gente torceu o nariz, achava que tinha que ser um ponto esquerda melhor e tudo mais, mas ele é um cara, assim, se você, sempre falo, você comparar os números do Guilherme com números do Soteldo no Santos em qualquer ano, o Guilherme tem melhores números de assistências e de gols. O Guilherme é um cara que aparece pouco, porque tecnicamente ele não é tão refinado, mas ele é um cara decisivo. O Soteldo é muito mais jogador, de maneira assim, técnica, com relação ao Guilherme. O 1-1 do Soteldo, o domínio, o passe, a achada, são coisas que o Guilherme não tem. Mas o Guilherme é um cara muito mais decisivo. É um cara que pode ajudar muito e pode ser sim o titular do Santos por aquele lado durante a temporada. Não vejo problema nenhum nisso. Acho que é um jogador muito útil no nível do futebol brasileiro de Série A. Tá? Claro, não é perfeito, andou perdendo gol cara a cara, vai acontecer, mas é um cara que eu acho que pode ser muito útil. Lucas Braga, né? Eu já falei isso aqui, não esperava ver o Lucas Braga vestindo a camisa do Santos de novo. É um cara que tem tudo que um jogador precisa ter. Tem força, tem velocidade, tem aquele drible longo que é jogar a bola pra frente e sair correndo pra pegar, né? Mas é um cara que, assim, ele além de ser errático, ele hesita em tudo que ele faz. Parece que ele não confia nas jogadas que ele se propõe a fazer. É um cara com uma confiança muito baixa. Um cara que às vezes parece que a perna tá com o freio de mão puxado, enfim. É um cara que não serve para jogar no Santos. E o que me chama atenção, assim, na escalação do Lucas Braga, falando mais especificamente desse setor direito, o Caixinha começa o campeonato com um cara que veio da segunda divisão do Japão, o Lucas Braga, e no segundo tempo tira o Lucas Braga para colocar o Léo Godoy, e aí ele fica alternando entre Léo Godoy e Sherman enquanto ponta e lateral, ou seja, ele preferiu um lateral improvisado na ponta no segundo tempo, e no primeiro tempo ele preferiu um cara vindo da segunda divisão do Japão do que o Miguelito. E aí eu falo, o problema é quem? Era o Carille, era todos os técnicos, até uns 4 que não aproveitam o Miguelito. Então o problema é o Miguelito. Eu falei da intensidade, da falta de intensidade do Miguelito naquele último jogo contra o Sport no Twitter, e eu fui assim, cara, defenestrado no Twitter. Né? Dizendo que eu tava sendo apressado com o menino, mas assim, não dá. O cara entrou em campo aquele dia, estádio lotado, o cara andou em campo. Não teve a menor garra. O Lucas Braga tem. O jogador, isso hoje, ainda mais para essa posição, é imprescindível no futebol. Então, assim, o Miguelito estava no banco. Vamos esperar. Às vezes ele pode vir até ser titular na próxima partida, a gente não sabe. Mas quando você começa o jogo com o Lucas Braga e termina com um lateral direito improvisado nessa função, me dá o recado de que o Caixinha não pretende usar o Miguelito na temporada. Inclusive, essa é uma das posições que ele mais tem pedido reforço. Tem falado muito aí em Niklas Eliasson, né? E entre outros jogadores, enfim. É uma posição que ele tem. O próprio Roleiser, que joga por ali da ponta direita para o meio, são jogadores que o Santos quer para essa posição, que me dá a entender que o Caixinha não conta com o Miguelito para a temporada, a não ser que o Miguelito evolua muito, que eu particularmente desconfio. Soteldo, já falei, jogou muito bem ele no meio. Pituca, já falei também, melhorou. Rincon, para mim, foi um dos grandes nomes do primeiro tempo. Luan Pérez, baita partida. Basso e Sherman, péssimos jogos. E Escobar, sempre muito voluntarioso, com o Brasão jogando muito bem. Essa a minha conclusão do jogo de hoje. Tem que esperar, vamos ver o próximo jogo. É um jogo que o Santos atua fora de casa.
um jogo que não vai ser simples, que as valências vão ser outras. Eu quero ver como que o Santos vai se portar jogando fora de casa. Esse tipo de marcação vai existir só na Vila Belmiro nos primeiros tempos para sufocar o adversário, ou o Santos vai tentar fazer isso fora de casa? Fora de casa o time vai fazer mais um bloco médio, vai tentar contra-atacar. Qual vai ser a tática do Caixinha fora de casa com esse elenco que ele tem? Dos jogadores que estão aí chegando, Tassiano, que hoje mal pegou na bola, não dá nem para analisar Tassiano, não dá para analisar alguns jogadores que entraram no segundo tempo, porque o Santos mal ficou com a bola, né? Mas esses jogadores que estão chegando vão desbravar a titularidade, ele vai insistir com o Basso, vai insistir com o Sherman, vai insistir com essa formação com o Lucas Braga na frente, com o próprio Wendel no lugar do Lucas Meireles, o Tiquinho ainda não tem condição de jogar o próximo jogo, enfim. Qual vai ser a ideia do Caixinha para o próximo jogo, não só em termos de escolha de nomes, mas com relação também a questões táticas. A gente tem que esperar para ver e vamos analisando o padrão do treinador. Fato é que o modelo de jogo muda completamente, é um modelo que agrada o torcedor muito mais, mas é um modelo que também deixou o Santos muito mais vulnerável do que era no último Campeonato Paulista. Não estou nem falando da Série B. Vamos falar de torneios de primeira divisão. No Campeonato Paulista, o Santos era um time que atacava menos, que um time que pressionava menos, mas no Campeonato Paulista da temporada passada se mostrava um time mais sólido defensivamente, com base apenas nesse primeiro jogo, que eu repito, ainda muito cedo. Eu espero que o Santos ofereça menos contra-ataques ao longo dos jogos para os adversários, porque se oferecer a quantidade de contra-ataque e de chance para os adversários com esse poderio ofensivo que esse time tem, a chance de fazer um campeonato muito ruim é muito grande. É muito grande. Não basta você ser ofensivo. Ser ofensivo também, ter a bola, é também você tirar volume do adversário. Não dá para o Santos sofrer 4, 5 contra-ataques num primeiro tempo de 3 contra 2. É loucura. Não dá. Mas vamos esperar. Pelo menos a vitória veio, a torcida ficou feliz, pediu a volta do Neymar. E agora, inclusive, daqui a pouco eu vou fazer isso. Assistir a entrevista do Neymar pro Romário, que eu ainda não assisti. Vim gravar aqui. Claro, a entrevista do Caixinha, eu quero também entender o que ele pensa a partir desse primeiro jogo. Comenta aí o que você achou. Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se inscrever no canal se é novo aqui, é muito importante. E, claro, ativar o sininho para não perder absolutamente nada, que eu tô sempre falando sobre o Peixão por aqui, tá bom? Um grande abraço, a gente vai se falando e até o próximo vídeo.